é bom, né? Você aprender um pouquinho, tá vendo? Você tem esse preconceito, ai meu Deus, é muita coisa para homem. Não, para homem também fica bem. Né, Wilson? O Wilson Montiel tá aqui com a gente, tudo bem, querida? Próximo cliente do Você é o próximo? Deixa eu ver como é que tá aí. Você é da Gargamel totalmente. A sua Gargamel. Gargamel totalmente. Tá vendo, Rodrigo? Que era assim tão importante, tem o Gargamel aqui, ó. Ela falou que é o próximo cliente é o Rodrigo. Vem sim, vai ter um prazer. fazer aqui assim. Total, vamos fazer. Tá vendo só? Vivendo e aprendendo. Tá vendo? Você vem aqui, ó, vem visitar a gente. Isso aí. Ajuda, o Wilson ajuda a gente aqui a resolver o seu problema. Você que mandou o e-mail pra gente, você que escreveu pra gente no Facebook. Tem sempre aquelas perguntas que a gente não sabe como responder, porque não entendemos o assunto, mas aí o Wilson está aqui com a gente hoje para o nosso quadro Falando Sério. E olha, quero que você preste atenção, porque tem uma pergunta aqui, principalmente essa primeira pergunta, que tem a ver com todo mundo, principalmente quando você fica... Ó, vou falar para você vai entender. A pergunta era Maria Cristina de Guaianazes. Isso acontece muito, 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 e a mãe nunca sabe o que fazer. Ela está dizendo que a filha dela tem 10 anos e anda muito triste. Já encontrou a menina chorando várias vezes, tentou conversar, ela disse que tem medo de crescer e não sabe explicar o porquê. Eu já fui à escola, conversei com a diretora, a mesma disse que não percebeu nada e também não soube me dizer o que está acontecendo. O que eu faço para ajudar minha filha? Ou seja, a menina está com medo de virar gente grande. Pois é. Deve estar vendo como é que está esse país maluco, essa vida doida, né? Eu só falo, acho que é bom ser criança. Com certeza. O nome da mãe é Maria Cristina de Guaianazes. Tá. Então, Maria Cristina, a fruta nunca cai tão longe do pé. Quer dizer, certamente coisas que você vivenciou na tua existência a respeito da sua formação de personalidade, teus conflitos, tua filha também pode estar vivendo. Outra coisa também que nós estamos numa época, diferente de 1970, 80, onde a gente tinha mais tempo para conviver com a família, não sei se você lembra, era 8 horas, tá quase todo mundo verdade. em casa. Na minha época mesmo, a gente convivia muito mais, até porque não tinha computador, né, como tem hoje, que a criançada já fica no computador o dia inteiro e brinca e assiste TV e assiste... Esse negócio pode ser resultado também de muita coisa que a gente vê na televisão, a gente começa a ver violência demais, fica com medo, né? Ou é a mãe que tem medo mesmo, você acha que transfere isso? Não, vou te dizer o que eu gostaria. Então, número 1, tem uma característica que é da criança, que ela herda um pouco do jeito da mãe ser, e a mãe pode usar a experiência que ela teve para amadurecer, para dividir isso com a filha. Certo. Número 2, a época que nos encontramos é diferente daquela época que nós, com seus 40 troló na frente para cima, veio a viver. Então, a gente tem um acúmulo de funções enquanto pai, enquanto mãe, que às vezes nos distancia da possibilidade de estar ao lado da criança, né? Ou do adolescente. O que é amadurecer? Por que a criança tem medo de amadurecer? Ela tem medo de lidar com a ansiedade, com cobrança, com angústia, com rejeição, com tudo aquilo que tem a ver com a vida adulta, né? Aquilo que está acontecendo em nosso país... Mas por que uma criança fica pensando nisso, Wilson? A gente não pensava nisso quando era criança, pensava? Eu não me lembro disso. Pois é, a gente quando é criança não lembra de muita coisa e depois vira adulto. Não é coisa de adulto demais uma criança ficar pensando com medo de chorar porque está com medo de crescer? Então a gente passa a vida inteira procurando crescer. Pois é, por isso que eu não entendo quando a gente fala que uma criança está com medo de crescer, porque, por exemplo, eu vejo, no caso, minha mãe até comentava esses dias, uma menina que está com medo de morrer. A menina tem 4 anos de idade e morre de medo de morrer. Eu ainda brinquei pra gente, como é que a pessoa... O que a criança está com 4 anos de idade? Onde é que ela ouviu esse negócio de morrer? Já começa daí. Interessante, morre de medo de morrer, né? Morre de medo de morrer. Mas seria o quê? Ela tem medo, de fato, morrer é uma expressão do seu sentimento de ter que resolver as coisas, de não conseguir dar conta daquilo que você vai apresentar. Gente, e a gente não passa por isso na fase adulta também? Passa, mas eu não achei que a criança... É muito cedo para a criança começar a sofrer assim, né? Pois é, e é uma coisa... O que a Maria Cristina faz para a menina não sofrer, gente? Ela divide a experiência que ela usou na própria vida dela com a criança. E você acha que ela não teve experiência nenhuma? Certamente ela procura um profissional, né? Ela procura um profissional para dividir esse assunto. Eu sou tão a favor dessa história de procurar um profissional, ainda mais quando se trata de criança, porque às vezes a mãe não tem a maturidade para resolver. Fica tão, que nem a Maria Cristina, fica tão angustiada de ver a filha chorando e não sabe o que fazer, e não deixa passar muito tempo, viu, Maria Cristina? Se você está meio perdida também para fazer isso, procura um profissional, sabe? Não tenha medo de procurar, não. O Wilson vai passar depois aqui, eles têm uma rede muito legal de atendimento aí,
que tem muitas pessoas que estão juntas aí justamente para isso, para que as pessoas tenham acesso a esse tipo de tratamento, que não são todos os convênios que cobrem, ou às vezes você não tem convênio. Então, você fique atento aqui que a gente vai passar depois todos os contatos do Wilson para isso, que é muito importante. É uma sensação de impotência muito grande. Você não sabe, Keila? tem que pedir ajuda, né? Porque senão você acaba prejudicando ainda mais a criança. A criança não pode crescer desse jeito. E não tem aquele cria uma negócio insegurança na criança também, terrível, né, Wilson? Às vezes não tem que solucionar, porque a batata quente, né? Passa para a escola passa para a mãe passa não sei o quê. A escola já disse que não percebeu, ou seja, já lavou as mãos, né? A solução ela é gradativa, ela não tem que ser pontual, amadurecer é uma coisa constante. Esse amadurecimento tem a ver com ensinar a lidar com a ansiedade, a lidar com o grupo. Eu já passei por essa situação com minha filha e me sinto muito impotente, como se sente aí a Maria Cristina, porque tem coisas que, por exemplo, como lidar com uma pessoa que vai querer competir com você ou com a sensação de rejeição. É uma coisa que a gente vai gradativamente aprendendo e mesmo na vida adulta, muitas vezes a gente não sabe lidar direito. Mas o que eu falo é que começa a sofrer muito cedo. Certamente. Então é melhor procurar ajuda do que você deixar o teu filho ficar sofrendo aí porque você não consegue resolver. Certamente. Agora, deixa eu te falar. A Simone de Paula do Guarujá, sabe, Simone, eu até ri da sua pergunta, porque eu acho que você é uma vencedora, porque ela está dizendo, não, é porque assim, ó, tenho 39 anos e sou casada com um homem separado que tem 2 filhos adolescentes. Eu gostaria de saber como devo tratá-los, como me relacionar com eles, para que nos tornemos amigos e tenhamos uma relação de afeto e respeito. A minha pergunta é, como é que ela conseguiu casar se ela não tinha ainda essa relação? Quer dizer, esse moço já é legal. Olha, já começa, não é hoje em dia é isso? convencional. Isso era muito incomum em 1980, as pessoas terem 2, 3 filhos, se separarem, casarem, terem mais outros 2 filhos. Hoje em dia, o mundo moderno, as pessoas não se obrigam tanto a permanecer num relacionamento, apesar disso aí não ser muito bom, né? Porque todo filho sofre com a separação dos pais. E aí vai uma primeira dica. Eu não sei quanto tempo tem seus afilhados. São adolescentes, mas ela não fala a idade. Adolescente pode ser 12 ou 17. Ou desde quando você convive com eles, né? Porque ela já se casou, né? Eu não sei desde quando. Por isso que eu falei, agora que ela está convive... preocupada com isso de alguma forma, ela já se casou. Mas o importante é saber o seguinte, que... e nem também sei como é que é a relação desses filhos e desse pai com a mãe biológica. Então, vamos lá, por partes, né? Primeira parte, supondo que você tenha essa relação não há tanto tempo, desde que as crianças, hoje pré-adolescentes, adolescentes, fossem crianças mesmo de 3, 4 anos, então sua intimidade é ainda menor. Mesmo se fosse uma criança, você não pode se predispor a substituir o lugar da mãe. Você nunca será a mãe. E não pode tentar ser a mãe. Não, me você chama de é uma mamãe. amiga. Você é uma amiga. Então você vai ocupar várias funções maternas. Inclusive, se você conseguir ter uma boa relação com a mãe, melhor ainda. Inclusive intermediar conflitos do pai com a mãe sobre questões emocionais, que só traz a família, os filhos, o casal. Então, a primeira dica é essa, não procure se posicionar como mãe das crianças e nem intermediar os conflitos do marido com a ex-mulher de maneira a botar fogo na lenha. Tenta resolver os conflitos, que é melhor para todos, né? Aí, posicionando-se como uma amiga, inevitavelmente você vai ocupar diversos papéis de mãe. Esses papéis, o que são? São momentos em que a criança vai querer deixar o prato em cima da mesa, você vai conversar com a criança, olha, a gente combinou, hein? Tem que levar na pia. Você vai, de repente, num outro momento, acompanhar a criança chorando e falar, e aí, tudo bem, o que está acontecendo? Posso te ajudar? Então, você está ocupando uma função materna, mas não se apresente como mãe, nem tente substituir esse papel. Inclusive, é muito frustrante para quem se casa com quem já tem filho de um outro relacionamento, aquele filho não ser biológico, porque a gente sente, de alguma maneira, que nunca está autorizado a intervir. Isso é um mal. Segunda, outra boa dica. Converse com clareza com o teu parceiro e com a anuência da mãe biológica. Imponha limites. Assuma as responsabilidades e limites necessários para você ser a chefe do lar, a mulher da casa. Você vira amiguinho demais também, faz o que quer, né? Exatamente. Não é isso que ele está dizendo. Você, como é que é o nome dela? Paula?
Simone, Isso. você, se eles estão nessa idade de começar a te desafiar, porque pode acontecer isso, ciúme, não gostaria que o pai tivesse casado de novo, aquela história toda que é muito comum também, então você é amiga, você vai tratar bem, mas existem limites. Exatamente. E você já conversa com seu marido antes, impõe os limites. A mãe, se houver um relacionamento saudável, você mesmo pode conversar com a mãe, se não houver esse relacionamento, também é problema dela, porque o filho está lá e quando estiver na sua casa, tem que ter um respeito, porque senão vira uma bagunça. Exatamente, não é, até Wilson? mesmo porque o pré-adolescente... Só uma coisa, que por medo de perder o marido, ou de achar que está desagradando, quer agradar demais, esse negócio de agradar demais tem que ter limite até para isso, porque senão você perde a rédea do negócio, vira uma bagunça a casa. E não né, vai adiantar, porque a pessoa, essa mulher se anulando, ela vai deixar de ser a pessoa pela qual o marido veio se apaixonar. Ninguém gosta de gente Aquelas mole crianças também, né? vão subir nas costas lá e vão tornar-se talvez até rebeldes, necessariamente, né? Então, assumir não é tornar-se amiga de fingir ser uma amiga, amiguinha não. de escola. É uma companheira. Exatamente. Você não substitui o lugar da mãe, mas sim conversar com o parceiro, com o marido, né? E com a mãe, se tiver essa proximidade, para colocar limites, porque os limites são necessários e importantes para que essa criança também se sinta, esse adolescente, respeitado e tenha compromisso com a existência, né? Com o crescimento, com o amadurecimento. Wilson, muito obrigada. É sempre bom receber você aqui. Viu? Wilson Montiel, você pode ter mais informações a respeito do serviço de psicoterapia. Faça psicoterapia.com.br, é o site novo. Isso. Tem várias orientações lá de profissionais também que você pode procurar para você. Se você não se sente confortável para tomar algumas decisões, você precisa buscar ajuda. Legal. Antes que vire uma bola de neve. Porque a gente não está apto, muitas vezes, para tomar algumas decisões que não fazem parte do nosso dia a dia. Então, a gente não é obrigado e não nasceu sabendo tudo. E para isso é que os profissionais são constituídos, para fazer a parte deles, que é nos ajudar. A psicologia e o psicólogo são ferramentas fundamentais para o autoconhecimento e, às vezes, um investimento que você faça no seu autoconhecimento, no seu crescimento pessoal. Na sua vida. Você investe num posicionamento diante do problema mais amadurecido. Nós lá atendemos por mais de 20 tipos de convênio e estamos à sua disposição. Não, e você é um investimento que você faz, tem um retorno garantido, porque é a paz, sabe? Você ter paz para tomar uma decisão, maturidade. Você vai aprendendo tudo isso com os outros. Então, ao invés de você perguntar para o vizinho, para o seu amigo, se preservar, a gente tem mania né? de pedir conselho para todo mundo. Esse negócio de conselho é igual dica. É só paliativo. Então, você já vai na fonte. As pessoas estudam, se formam, são constituídas para isso, para nos ajudar. Então, você entre lá, faça psicoterapia.com.br, tem um profissional, com certeza tem os endereços lá, mais próximo de você, os convênios, preço acessível se você não tiver convênio, você vai saber tudo lá no site. Faça psicoterapia.com.br. Wilson, obrigada, querido. Bom final de semana para você. Até breve.